Livro de Salmos, capítulo 77, versículos 11 a 20. A palavra diz: recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus, Deus minúsculo, é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Como o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Que acha o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Caminhos de santidade. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando bênçãos extraordinárias. Uma dose de ânimo para as nossas vidas. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Quando começamos a entrar em desânimo devido a uma situação de angústia que estejamos enfrentando no presente, é bom pegarmos uma folha de papel e começarmos a escrever as bênçãos que de Deus recebemos no passado, conforme versículo 11, as maravilhas da antiguidade. Será um bom auxílio que também recordemos as operações da graça de Deus sobre outras famílias. O Deus que no passado agiu em nosso favor e em favor dos outros é o mesmo Deus, com o mesmo poder e a mesma misericórdia para agir em nós agora. Os caminhos de Deus são caminhos de santidade, conforme versículo 13. Que Deus é grande como nosso Pai. Não devemos nos inquietar nem nos aborrecer porque outros confiam em imagens, mas nós devemos confiar no Deus santo, justo e gracioso e, com amor, falar aos outros de Jesus, nosso Salvador, que a todos quer salvar e abençoar. Através de nós, agindo em nosso viver, Deus quer fazer notório o seu grande poder, conforme versículo 14. Por meio da cruz, Deus abriu diante de nós um caminho de santidade para que o trilhemos. Que nossa família nunca deixe de andar no caminho de Deus. Palavras que alimentam. Vamos meditar em alguns dos principais versículos na mensagem de hoje. Uma exposição bíblica dos versículos 11 a 14 da mensagem de hoje. Quando não escutamos a voz de Deus, precisamos lembrar de que Ele está do nosso lado, mesmo quando não sentimos a sua presença. Precisamos lembrar de tudo que Deus já fez por nós, de todo o seu amor, de todas as vezes que estávamos sujos e Ele não nos rejeitou. Ele sempre foi fiel, Ele sempre foi Pai. Que nós possamos nos agarrar a isso e nunca esquecer quem nos livrou do pecado, quem nos libertou. Estendendo ainda mais o nosso conhecimento, uma exposição bíblica dos versículos 11 a 20. Já alguma vez se esqueceu de algo importante? O nosso orgulho gosta de nos fazer pensar que nos lembramos sempre daquilo que é importante, mas a nossa história diz o contrário.
A verdade é que, quando alguma coisa é mesmo importante, tomamos medidas para guardar este conhecimento. Se é possível esquecermos-nos mesmo de algo que nos é precioso, temos de nos esforçar para não nos lembrarmos sempre de quem é o nosso Deus. O salmista lembra que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é poderoso e que, devido ao seu imenso poder, Ele consegue ser o Salvador de todos os que nele confiam. Temos de fazer tudo o que pudermos para não nos esquecermos de tão importantes lições. O salmista estabelece, então, um plano para auxiliar a sua memória. Em primeiro lugar, ele diz 2 vezes: eu me lembrarei. A melhor ferramenta da memória é a repetição. Deus quer que tenhamos um ministério de repetição. Não nos cansemos de ouvir a mesma lição várias vezes. Ao fazê-lo, estamos a honrar o nosso Deus, que é digno do nosso esforço. De seguida, o salmista diz que irá meditar nas obras do Senhor. Aleluia! Não basta repetir palavras, precisamos interiorizar o seu sentido e deixar que as verdades sobre o nosso Deus transformem o nosso coração. Aleluia! Finalmente, o salmista diz que falará sobre o seu Deus. De que serve o conhecimento que se guarda? A melhor forma de guardar uma lição para sempre é transmiti-la aos outros. Olha, se você fizer a leitura bíblica recomendada diariamente, aqui, tanto nas bênçãos extraordinárias, orando em família ou até mesmo a leitura da Bíblia em 365 dias, irá ler durante o ano do Antigo Testamento uma vez e o Novo Testamento e os Salmos. Dedique tempo à Palavra de Deus. Ela é tão importante quanto qualquer outra coisa que este mundo nos oferece. Finalizando este momento de deleite, trago o versículo 18 para finalizar a nossa compreensão. O efeito sonoro de Deus. Sim, às vezes Deus atende às nossas orações de maneira muito inesperada e interessante. Preste atenção nessa ilustração de um caso real na vida das ovelhas do Senhor. Meu esposo e eu trabalhamos como missionários na África por alguns anos. Ele trabalhava como auditor e eu o acompanhava em algumas das suas longas viagens. Em uma das viagens de auditoria, o pastor da igreja local me convidou para apresentar o sermão no fim de semana. Naquela ocasião, eu havia acabado de perder minha mãe e meu coração sentia a perda e a solidão de maneira muito aguda. Cedo, na manhã em que eu devia falar, abri um envelope que continha fotografias de minha mãe. Ela me levaram às lágrimas. Chorei por mais ou menos 1 hora. Uma olhada no espelho revelou meus olhos inchados. Eu simplesmente não podia me apresentar diante de uma congregação daquele jeito. Orei fervorosamente para ser libertada do compromisso de falar. Por favor, Deus, eu pedi, envia alguém para assumir o meu lugar. Poupa-me. Fui cedo para a igreja esperando encontrar outro pastor ou algum missionário visitante, ou qualquer pessoa que pudesse pregar. Ocupando um assento na fila dos fundos, observei cada pessoa que entrava no santuário. Logo chegou a hora do culto e tive que me preparar para o púlpito. Deus não havia mandado ninguém e tive que pregar. Admito, porém, que foi com um espírito relutante, como o de Jonas. Poucos minutos depois, no início do sermão, contei uma parábola africana que envolvia a erupção de um vulcão. De maneira muito expressiva, declarei em tom dramático. De repente, uma explosão tremenda cortou o ar. A palavra ar mal havia saído da minha boca, quando uma sonora trovoada assustou a todos na igreja. Esperei alguns instantes para que tudo se acalmasse. Olhei a congregação e notei alguns olhares divertidos. No fim do culto,
Várias pessoas comentaram o efeito do áudio. Um dos homens perguntou: "Você encomendou a Deus aquele trovão?" Admiti que não, e que ele viera como uma perfeita surpresa, pois o céu daquela manhã estava claro. Gosto de pensar que ouvir Deus naquela trovoada, ribombando sua aprovação por eu ter cumprido meu compromisso de pregar, a despeito de minha dor emocional. Não sei como está a sua vida nos dias de hoje, mas saiba que os caminhos de santidade, eles são perfeitos, e o Senhor, nosso Deus, nunca falhará com o seu propósito. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Senhor, unge nossa família com o Teu Espírito, para que possamos andar sempre nos Teus caminhos. Peço para que o Senhor continue protegendo os nossos lares, nossos pensamentos, nossos corações. Proteja aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, pelas perturbações mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por aqueles que estão lutando pela vida, fazendo radioquimioterapia, ou até mesmo uma negativa médica nos hospitais. Depois de tanta esperança, sei que o Senhor é o Deus do tempo, da vida, do nosso futuro, e assim clamamos o melhor para os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, para que haja um apacentamento de paz em nosso país, no planeta de modo geral. Que neste momento o Senhor possa ouvir os clamores dos seus filhos que têm sido tão castigados, Pai. Sabemos que os seus caminhos são os melhores e perfeitos para as nossas vidas. E assim, em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e lhe espero, e a sua família também, para o próximo encontro.